Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Neste canal são tratados assuntos referentes à engenharia agrícola. Eu me chamo Ellen Cristina Cúnico da Silva e sou aluna pela Universidade Federal do Paraná no curso de Agronomia. Hoje vamos falar a respeito dos métodos para preenchimento de falhas da precipitação pluviométrica. Diversos instrumentos podem ser utilizados para realizar a medição da precipitação, e através destes são coletados uma série de dados que podem apresentar desde erros grosseiros até mesmo erros que precisam de análises mais elaboradas. Como exemplo de erros grosseiros, podemos citar os valores anormais de precipitação na coleta de dados. Um outro exemplo são os registros realizados em dias inexistentes, como por exemplo, dia 30 de fevereiro. Também podem acontecer erros de transcrição na hora do preenchimento de dados na caderneta de campo pelo coletor desses dados. Porém, erros decorrentes de defeitos do aparelho ou ausência de um observador, por exemplo, precisam de uma análise maior e esta pode ser realizada através dos métodos para preenchimento de falhas. O primeiro método que vamos discutir é o método da média aritmética de estações vizinhas. Vamos supor que em uma determinada bacia situada num local de observação tenha, por exemplo, 3 estações pluviométricas onde se realizam coletas de dados, e que em uma dessas estações foi detectado a ausência de dados, seja em algum dia ou em algum mês, por exemplo. Uma alternativa para o preenchimento desta falha é realizar a média aritmética dos dados obtidos nas demais estações. Para que se possa entender melhor, vamos realizar um exercício como exemplo. No nosso exemplo, temos uma determinada estação onde foram coletados dados desde o mês de janeiro até o mês de julho. Porém, ao analisar a caderneta de campo, foi observado que faltaram os dados da precipitação para o mês de junho. Através do método da média aritmética de estações vizinhas, podem ser tomados, por exemplo, duas opções de caminho para corrigir este erro. Uma das alternativas é realizar a média ao mês anterior e posterior ao que se encontra a falha, sendo esses respectivamente os meses de maio e julho. Logo, vamos ter como resultado uma precipitação de 88 milímetros para o mês de junho. Uma outra alternativa é realizar a média de todos os outros meses que possuem seus dados na caderneta de campo. E assim vamos encontrar como resultado uma precipitação para o mês de junho de 85 milímetros. O método da média aritmética de estações vizinhas é uma opção, porém não é o mais eficaz. Uma outra alternativa é o método da regressão linear. De uma forma geral, este consiste em realizar análises entre os valores de precipitação de uma estação Y, contendo falhas, versus valores obtidos em uma outra estação X, sendo esta uma estação vizinha sem falhas. Estas análises podem ser obtidas através da regressão linear simples ou múltipla, que irão estimar uma variável para a estação Y com falhas através dos valores da variável x, estação sem falha. O método da regressão linear é um método estatístico e este é utilizado para se encontrar um valor que não pode ser estimado inicialmente através de um outro valor. Valor este que, no nosso caso, vai ser obtido para a estação com falha através da estação que não apresenta falhas. Por fim, temos também como alternativa o método da ponderação regional. Este, de uma maneira geral, é utilizado para preencher falhas de séries mensais ou anuais de precipitações, utilizando para o preenchimento das falhas registros pluviométricos de pelo menos outras 3 estações vizinhas climaticamente homogêneas, que contenham no mínimo 10 anos de dados coletados. Vale ressaltar ainda que as estações utilizadas para a correção de falha de uma outra estação precisam se localizar o mais próximo possível da estação que apresenta as falhas. Para a realização dos cálculos, se utiliza a precipitação mensal ou anual da estação Y, esta que apresenta falha na série a ser preenchida, e a média mensal ou anual dos dados tanto da estação com falha quanto das estações vizinhas, estimando assim um valor de precipitação para a estação Y, que apresenta falhas em um determinado mês ou ano de interesse.
Muito obrigada a todos por terem assistido até aqui e eu espero que esse vídeo contribua de alguma forma para o seu conhecimento. Obrigada e até mais!